O relógio marcava as 6:30 da tarde, quando Júlio Mendes, 35 anos, abriu a porta da nossa casa no bairro dos Anjos, em Lisboa, com uma força que fez tremer os vidros. Eu, Sofia Antunes, 32 anos, estava na cozinha a preparar os pastéis de bacalhau para o jantar, como todas as noites durante os 4 anos em que estivemos casados. Mas algo era diferente. Júlio não me cumprimentou com o beijo na bochecha de sempre. Não perguntou o que tinha preparado para o jantar. Não tirou os sapatos à entrada como de costume. Entrou direto para a sala, deixou-se cair no sofá e ficou ali, a olhar para o teto, com uma expressão que nunca lhe tinha visto. "O que se passa, amor?" Perguntei da cozinha, virando os pastéis na frigideira. Como correu o dia no escritório? Júlio trabalhava como supervisor numa empresa de logística na zona industrial de Lisboa. Era um trabalho estável que lhe dava bons rendimentos, suficientes para manter a nossa pequena casa arrendada de 2 quartos numa zona tranquila da cidade. Sofia disse-me sem se virar para me ver: "Vem cá. Preciso de falar contigo sobre algo importante." Apaguei o fogão e sequei as mãos no avental. Havia algo no seu tom que me deixou nervosa. Em 4 anos de casamento, Júlio nunca tinha usado aquela voz comigo. Era uma voz fria, distante, como se estivesse a falar com um empregado e não com a sua esposa. Sentei-me ao seu lado no sofá, tentando ler a sua expressão. "O que se passa? Deixaste-me preocupada." "A minha mãe está com problemas financeiros", disse sem me olhar nos olhos. "Problemas sérios. Precisa de ajuda urgente." Dona Lúcia, 62 anos, a minha sogra, vivia sozinha numa casa no bairro de Arroios desde que enviuvou há 3 anos. Era uma mulher que sempre tinha sido complicada comigo. Nunca me considerou suficientemente boa para o seu filho, embora nunca mo dissesse diretamente. "Que tipo de problemas?" Perguntei. "Está bem de saúde?" "Não é de saúde. São dívidas. Deve dinheiro dos cartões de crédito, do imposto municipal da casa, de vários lugares. Se não pagar depressa, pode perder a casa." Senti uma pontada de preocupação genuína. Por mais complicada que fosse a relação com a minha sogra, não queria que perdesse o seu lar. "Quanto precisa?" Perguntei. "Se calhar, podemos ajudá-la com algo das nossas poupanças." Júlio finalmente virou-se para me ver. E nos seus olhos havia algo que me gelou o sangue. Uma frieza que nunca tinha visto no homem de quem me apaixonei. "Não se trata de lhe dar dinheiro, Sofia. Trata-se de lhe emprestar o teu cartão bancário." "O meu cartão?" Perguntei confusa. "Para que precisa do meu cartão?" "Para que possa gerir o dinheiro de que precisa, para que possa pagar as dívidas, fazer os trâmites, tudo isso." Eu trabalhava como contabilista num pequeno escritório no centro de Lisboa. Não ganhava tanto como Júlio, mas o meu salário era respeitável. E mais importante, eu geria as minhas próprias finanças desde antes de casar. O meu cartão bancário tinha acesso à minha conta poupança e ao meu salário. "Júlio, amor, não percebo. Por que precisa especificamente do meu cartão? Não pode abrir uma conta ela mesma ou usar a tua?" A expressão de Júlio mudou. Os seus olhos semicerraram-se e a sua boca torceu-se numa careta que não reconheci. "Sofia, não sejas dramática, nem que tivesses tanto dinheiro para te preocupares." Essas palavras atingiram-me como uma bofetada. Em 4 anos de casamento, Júlio nunca me tinha falado assim. Nunca tinha minimizado o meu trabalho ou os meus rendimentos. Sempre tínhamos gerido as nossas finanças separadamente, mas com respeito mútuo. "Não é pela quantidade", disse-lhe, tentando manter a calma. "É pelo princípio."
O meu cartão tem acesso a todo o meu dinheiro, às minhas poupanças. Não me sinto confortável a emprestá-lo a mais ninguém, mesmo que seja a tua mãe. Júlio levantou-se do sofá bruscamente, como se estivesse à espera dessa resposta. És inacreditável! Gritou. A minha mãe está com problemas sérios e tu preocupas-te com o teu maldito dinheiro. Não é isso! Gritei de volta, surpreendida pela sua reação. É a minha conta bancária. É a minha responsabilidade. O que aconteceria se algo desse errado? Nada vai dar errado. É a minha mãe. Não é uma estranha. Júlio, por favor, acalma-te. Podemos procurar outras opções. Podemos emprestar-lhe dinheiro diretamente. Podemos ajudá-la a conseguir um empréstimo. Podemos... Não. Interrompeu-me. Ela precisa do cartão. Precisa de ter acesso direto ao dinheiro para poder gerir os seus pagamentos. Fiquei calada por um momento, tentando processar o que estava a acontecer. O homem com quem me tinha casado, o homem que sempre tinha sido respeitoso e compreensivo, estava a gritar comigo porque não queria dar o meu cartão bancário à sua mãe. Júlio, disse-lhe com a voz mais calma que consegui, entende a minha posição. É o meu dinheiro, é a minha conta. Não posso simplesmente dar o meu cartão a mais ninguém. É a minha mãe! Rugiu, batendo na mesa de centro com o punho. Não é mais ninguém. É a mulher que me deu a vida. O barulho do golpe fez-me saltar. Nunca tinha visto Júlio tão alterado, tão fora de controlo. Eu sei, amor, mas... Não há mas. Interrompeu-me. Ou dás o cartão à minha mãe, ou estás a desrespeitar-me a mim e a minha família. Essas palavras deixaram-me gelada. Desde quando não apoiar uma decisão se tinha convertido numa falta de respeito. Nesse momento, o telefone de Júlio tocou. Olhou para o ecrã e atendeu imediatamente. Mãe? Sim. Já falei com ela. Não. Está a ficar difícil. Sim. Já sei que é urgente. Levantou-se do sofá e afastou-se para a cozinha. Mas de onde estava sentada, podia ouvir perfeitamente a sua conversa. Não te preocupes, mãe. Amanhã vais ter o cartão. Sim, prometo-te. Não. Ela não entende a situação. Mas já vai entender. A minha raiva aumentou. Estavam a falar de mim, como se já tivessem decidido tudo sem me consultar. Como se a minha opinião não importasse. Júlio regressou à sala com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Era a minha mãe. Disse como se não tivesse estado a falar alto o suficiente para eu ouvir tudo. Está muito preocupada. Os credores ligaram-lhe hoje. Tem até sexta-feira para pagar ou vão proceder legalmente. Júlio, entendo que é uma situação difícil, mas... Sofia, interrompeu-me e a sua voz mudou completamente. Agora soava quase ameaçadora. Preciso que entendas uma coisa. Esta não é um pedido, é uma necessidade familiar. O que queres dizer com isso? Quero dizer que amanhã vais dar o teu cartão à minha mãe. Ponto. Fiquei a olhar para ele, sem poder acreditar no que acabava de ouvir. Estás a ordenar-me que lhe dê o meu cartão. Estou a dizer-te qual é a decisão correta para esta família. E se eu me recusar? Júlio olhou-me com uma frieza que me cortou a respiração. Não te vais recusar, Sofia, porque tu não és esse tipo de mulher. Tu não és o tipo de mulher que viraria as costas à sua família. Essa noite, enquanto Júlio tomava banho, ouvi o seu telefone vibrar na mesa de cabeceira. Sem pensar, aproximei-me para ver. Era uma mensagem de Dona Lúcia. Já a convenceste? Precisamos do cartão amanhã cedo. Tenho muitas despesas pendentes. O meu coração acelerou. Despesas pendentes? Não se supunha que era só para pagar dívidas urgentes? Ouvi Júlio fechar a torneira da água.
Rapidamente regressei ao meu lado da cama e fechei os olhos fingindo dormir. Mas não consegui dormir durante toda a noite, porque pela primeira vez em 4 anos de casamento, senti que o homem que dormia ao meu lado era um estranho, e tinha medo do que aconteceria no dia seguinte quando lhe dissesse que não. Chamada à ação. O que acham que Júlio e Dona Lúcia escondiam? Que tipo de despesas pendentes tinha a sogra? E o que fará Júlio quando Sofia se mantiver firme na sua recusa? A resposta chegará no dia seguinte e mudará tudo para sempre. A recusa férrea e a explosão de violência. No dia seguinte, acordei com um nó no estômago. Júlio já se tinha levantado e estava na cozinha a preparar café, a assobiar como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Bom dia, amor, disse-me quando entrei na cozinha, dando-me um beijo na bochecha como se fôssemos o casal mais feliz do mundo. Bom dia, respondi, mas a minha voz soava estranha até para mim. Já pensaste no que falamos ontem? Perguntou enquanto servia o café em 2 chávenas. Sim, pensei muito, disse respirando fundo. E a minha resposta continua a ser não, Júlio. Não posso dar o meu cartão à tua mãe. A sua mão parou no ar, com a chávena de café a meio caminho dos seus lábios. Desculpa, não posso dar o meu cartão. Podemos ajudá-la de outras formas, mas o meu cartão bancário não. Júlio pousou a chávena na mesa com tanta força que derramou café sobre a toalha. Sofia, pensei que tínhamos esclarecido isto ontem. Não esclarecemos nada. Tu disseste-me o que querias que eu fizesse, mas eu não estive de acordo. Não estiveste de acordo? Perguntou, e a sua voz começou a subir de tom. Desde quando preciso do teu acordo para as decisões familiares? Essa frase atingiu-me como um murro. Desde quando as decisões sobre o meu dinheiro se tinham convertido em decisões familiares? Júlio, é a minha conta bancária. É a minha decisão. É a minha mãe! Gritou batendo na mesa. E tu és a minha esposa. Isso significa que os problemas dela são os nossos problemas. Mas o meu dinheiro continua a ser o meu dinheiro, gritei de volta. Nesse momento, o seu telemóvel tocou. Olhou para o ecrã e a sua cara ficou vermelha de fúria. É a minha mãe, disse, certamente a perguntar se já tínhamos resolvido isto. Atendeu o telemóvel sem deixar de me olhar com olhos cheios de raiva. Mãe? Sim, estou a falar com ela agora. Não, está a ficar muito difícil. Sim, já sei que precisas do dinheiro hoje. Afastou-se para a sala, mas levantou a voz para que eu pudesse ouvir cada palavra. Não te preocupes, mãe. Ela vai entender. De uma forma ou de outra vai entender. Sim, ainda hoje tens o cartão. Quando desligou, regressou à cozinha com uma expressão que nunca lhe tinha visto. Era uma mistura de frieza e determinação que me deu arrepios. Sofia, disse sentando-se à minha frente. Vamos falar como adultos. É isso que tenho estado a tentar fazer. A minha mãe precisa desse cartão hoje. Hoje, não amanhã, não na próxima semana. Hoje. E eu já te disse que... Que não, interrompeu-me. Já ouvi o teu não. Mas agora vou explicar-te por que esse não é uma opção. Inclinou-se para a frente e pela primeira vez em 4 anos de casamento, senti medo do meu próprio marido. Quando nos casamos, tu te tornaste parte da minha família. Isso significa que quando a minha família tem problemas, tu também os tens. Não há o teu dinheiro e o meu dinheiro. Há o nosso dinheiro, e o nosso dinheiro vai ajudar a minha mãe. Júlio, isso não é. Cala-te e ouve-me, rugiu, batendo na mesa outra vez. Fiquei gelada,
Em 4 anos juntos, Júlio nunca me tinha gritado para me calar. Vais para o teu trabalho como todos os dias, continuou. À hora do almoço vais ao banco, vais tirar uma cópia do teu cartão para a minha mãe e vais entregar-lhe. Entendido? Não posso tirar uma cópia do meu cartão para outra pessoa. O banco não. Então dás-lhe o teu cartão, gritou. Não me interessa como resolves, mas a minha mãe vai ter acesso à tua conta hoje mesmo. Levantei-me da cadeira a tremer de raiva e medo. Júlio, não sei o que te está a acontecer, mas este não és tu. O homem com quem me casei nunca me falaria assim. O homem com quem te casaste nunca tinha tido de lidar com uma esposa tão egoísta, respondeu com frieza. Essa palavra doeu-me mais do que qualquer golpe. Egoísta? Por proteger o meu próprio dinheiro? Não sou egoísta, sou prudente. És uma ingrata, gritou levantando-se bruscamente. A minha família recebeu-te de braços abertos quando nos casamos. De braços abertos? Gritei de volta. A tua mãe nunca me quis. Sempre fui aquela rapariga que casou com o seu filho. Não fales assim da minha mãe. Estou a dizer a verdade, e agora acontece que ela quer o meu cartão bancário. Não achas estranho? Júlio aproximou-se de mim com passos lentos e ameaçadores. Sabes o que me parece estranho, Sofia? Que a minha esposa, a mulher que prometeu amar-me e respeitar-me, esteja a virar as costas à minha família quando mais precisa dela. Não estou a virar as costas, estou a impor limites. Os limites não existem nas famílias, rugiu. Nesse momento olhei para o relógio da cozinha. Eram 7h30. Tinha de ir para o trabalho em 30 minutos. Vou tomar banho, disse, tentando escapar daquela conversa que estava a tornar-se cada vez mais tóxica. Sofia, disse-me quando já ia a sair da cozinha. Espero que uses estes 30 minutos para refletir sobre que tipo de esposa queres ser. Entrei na casa de banho e fechei a porta à chave. Sentei-me na beira da banheira e tentei processar o que acabava de acontecer. Era eu que estava errada? Era realmente egoísta por não querer dar o meu cartão bancário à minha sogra? Ou havia algo mais por trás de tudo isto? Enquanto tomava banho, ouvi que Júlio estava a falar ao telefone outra vez. Desta vez, mantinha a voz baixa, mas as paredes da nossa casa eram finas. Sim, mãe, está a ser muito difícil. Não sei por que se meteu assim. Claro que vou conseguir o cartão. Não me importa o que tenha de fazer. Essa última frase gelou-me o sangue. O que queria dizer com "não me importa o que tenha de fazer"? Saí da casa de banho enrolada numa toalha e fui para o nosso quarto vestir-me. Júlio entrou justo quando estava a pôr a blusa. Já mudaste de ideias? Perguntou. A minha posição não mudou, Júlio. A sua cara transformou-se. A máscara do marido compreensivo caiu completamente, e o que vi por baixo aterrorizou-me. Está bem, disse com uma calma que dava mais medo do que os seus gritos. Se tu não queres fazê-lo por bem, vamos fazê-lo por mal. O que significa isso? Significa que quando regressares do trabalho hoje, a minha mãe vai estar aqui e tu vais dar-lhe o teu cartão bancário à minha frente. E se eu me recusar? Júlio aproximou-se tanto que pude sentir a sua respiração na minha cara. Não te vais recusar, Sofia, porque se o fizeres, vais descobrir de que sou capaz quando a minha família está em perigo. Peguei na minha mala e saí de casa sem me despedir. Durante todo o caminho para o trabalho, não consegui parar de tremer. Não era só pelo que tinha dito, mas por como o tinha dito, como se já tivesse tomado uma decisão da qual não havia volta atrás. No trabalho tentei concentrar-me nas minhas tarefas, mas não conseguia. Cada hora que passava, sentia mais medo de regressar a casa. Às 2h, a minha amiga Carla, que trabalhava no banco onde tinha a minha conta, ligou-me. Sofia,
preciso de te contar uma coisa. Esta manhã veio um homem a perguntar sobre a tua conta. Disse que era o teu marido e que precisava de informação sobre os teus movimentos bancários. Gelei. O que lhe disseste? Obviamente, não lhe dei nenhuma informação, mas parecia muito insistente e um pouco aborrecido quando lhe disse que precisava da tua autorização por escrito. Obrigada, Carla. Fizeste-me um grande favor. Sofia, está tudo bem em casa? Não soube o que responder, porque pela primeira vez em 4 anos de casamento não tinha a certeza de que estivesse bem. Ligo-te depois, disse e desliguei. Eram 5 da tarde quando saí do trabalho. Normalmente, essa era a minha hora favorita do dia. A hora de regressar à casa, de ver o meu marido, de cozinhar juntos, de conversar sobre os nossos dias. Mas esse dia, enquanto conduzia para casa, senti como se me dirigisse para uma armadilha. E não me enganava, porque quando cheguei, não só estava Júlio à minha espera. Dona Lúcia estava sentada na minha sala, a sorrir como se fosse a sua própria casa, e nos olhos do meu marido havia algo que nunca tinha visto antes. Algo que me disse que a pior parte deste pesadelo apenas estava a começar. Chamada à ação. Sofia está numa armadilha. Acham que ela vai ceder à pressão de Júlio e Dona Lúcia? Ou a sua coragem vai levá-la a um caminho inesperado? Deixem as vossas opiniões e previsões. A confrontação e o ponto de ruptura. Quando abri a porta da minha casa, o ambiente estava tão tenso que se podia cortar com uma faca. Dona Lúcia estava sentada no meu sofá favorito, a tomar café numa das minhas melhores chávenas, como se fosse a dona do lugar. Boa tarde, Sofia, disse-me com um sorriso falso que não chegava aos seus olhos. Que bom que chegaste. Temos muitas coisas para conversar. Júlio estava parado junto à janela, com os braços cruzados, a olhar para mim como se eu fosse uma criança travessa que tinha chegado tarde à casa. Olá, Dona Lúcia, respondi, deixando a minha mala na mesa. Não sabia que vinha. O meu filho convidou-me, disse, dando um gole ao seu café. Disse-me que tinhas algumas dúvidas sobre ajudar a família. A forma como disse dúvidas incomodou-me profundamente, como se fosse algo mal ter precauções com o meu próprio dinheiro. Não são dúvidas, Dona Lúcia, é que não me sinto confortável a emprestar o meu cartão bancário. Dona Lúcia e Júlio trocaram um olhar que não gostei nada. Senta-te, minha querida, disse a minha sogra, apontando para o sofá. Vamos conversar como família. Sentei-me na beira do sofá, sentindo-me como se estivesse numa entrevista de trabalho muito desconfortável. Olha, Sofia, começou Dona Lúcia. Eu entendo que tenhas medo, é natural, mas preciso que entendas a minha situação. Tirou vários papéis da sua mala e pô-los sobre a mesa de centro. Estas são as minhas dívidas, disse. Devo 45 mil euros em cartões de crédito, 8 mil do imposto municipal da casa e 12 mil euros de empréstimos pessoais. Os números impressionaram-me. Era muito dinheiro. É uma quantia forte, admiti. Mas por que precisa especificamente do meu cartão? Não pode fazer os pagamentos com transferências ou numerário? Porque alguns credores só aceitam pagamentos com cartão, interveio Júlio. E a minha mãe não pode tirar um cartão novo porque já está com o nome sujo. Além disso, acrescentou Dona Lúcia, preciso de ter flexibilidade para gerir os pagamentos. Às vezes preciso de pagar de madrugada, às vezes aos fins de semana. Com o teu cartão posso fazer tudo isso sem depender de horários de banco. As suas explicações soavam lógicas, mas algo no meu interior dizia-me que não estava a ouvir toda a verdade.
Por quanto tempo precisaria do cartão? Perguntei. Máximo 2 meses, respondeu Dona Lúcia, para quando terminar de organizar todas as minhas dívidas. E se algo correr mal, se gastarem mais do que há na minha conta? Sofia, repreendeu-me Júlio, a minha mãe não é uma ladra, só vai usar o necessário. Não estou a dizer que seja uma ladra. Estou a fazer perguntas normais que qualquer pessoa responsável faria. Dona Lúcia olhou-me com uma expressão que me deixou muito desconfortável. Minha querida, tu não confias em mim? Não é sobre confiança, Dona Lúcia. É sobre responsabilidade. É a minha conta bancária. Se algo correr mal, eu sou a responsável perante o banco. Algo como o quê? Perguntou Júlio com um tom agressivo. Como descobertos? Como encargos extras? Como? Basta, rugiu Júlio batendo na mesa. Já chega de desculpas. O barulho fez-me saltar. Dona Lúcia não se mexeu, como se já esperasse essa reação do seu filho. Júlio, acalma-te, disse-lhe com um sorriso. Deixa-me falar com ela. Virou-se para mim e a sua expressão mudou completamente. Já não era a sogra a fingir ser amável, era algo muito mais frio. Sofia, minha querida, creio que não estás a entender a situação. Isto não é um pedido, é uma necessidade familiar. O que quer dizer com isso? Quero dizer que quando Júlio casou contigo, tu te tornaste parte desta família. E nesta família ajudamo-nos uns aos outros sem fazer tantas perguntas. Mas é que... Deixa-me terminar. Interrompeu-me com uma voz que estava a tornar-se mais dura. Eu criei o Júlio sozinha depois que o pai morreu. Trabalhei em 2 empregos para lhe dar tudo o que precisava. Sacrifiquei-me toda a vida por ele. Eu sei, Dona Lúcia, e respeito-o muito. Então, respeita-me o suficiente para me ajudar quando mais preciso. Podemos ajudá-la de outras formas. Não há outras formas. Não há, só. Gritou Júlio. Já te explicamos por que precisa do cartão especificamente. Júlio, não me grites. Grito se me apetecer. És a minha esposa e estás a desrespeitar a minha mãe. Levantei-me do sofá, sentindo que a situação estava a ficar fora de controlo. Acho que precisamos de fazer uma pausa nesta conversa. Não! Disse Dona Lúcia firmemente. Não vamos fazer uma pausa até que resolvas isto. Até que faças o correto. O correto segundo quem? Segundo a tua família, respondeu Júlio. Segundo as pessoas que te amam e te cuidam. Cuidam de mim? Perguntei. E a minha voz começou a subir. Cuidam de mim a pressionar-me para que faça algo com o qual não me sinto confortável? Cuidam de ti a dizer-te qual é a tua responsabilidade como esposa, rugiu Júlio. A minha responsabilidade como esposa não inclui entregar o meu cartão bancário a ninguém. Dona Lúcia levantou-se lentamente do sofá. Olha, minha filha, disse-me com uma voz perigosamente calma. Eu vim aqui de boa fé, esperando que fosses uma mulher compreensiva, mas vejo que estás decidida a ser difícil. Não estou a ser difícil, estou a ser responsável. Responsável? Riu com amargura. Sabes o que é ser responsável, Sofia? É ajudar a tua família quando precisa. É pôr as pessoas que amas antes do teu dinheiro. Não é sobre o dinheiro? Claro que é sobre o dinheiro, interrompeu-me. Tudo é sobre o dinheiro contigo. Desde que te casaste com o meu filho, sempre foste muito cuidadosa com os teus tostões. Essa acusação doeu-me profundamente porque era completamente falsa. Isso não é verdade. Júlio e eu sempre contribuímos equitativamente para as despesas da casa. Mas nunca contribuíste para as despesas da família, disse Dona Lúcia. Nunca a ajudaste quando tive problemas.
Sempre foste muito egoísta com o teu dinheiro, porque nunca me tinha pedido ajuda antes. Estou a pedi-la agora, gritou. E tu estás a dizer-me que não. Não lhe estou a dizer que não. Estou a dizer para procurarmos outra forma. Júlio aproximou-se de mim com passos ameaçadores. Sofia, já chega. A minha mãe precisa do cartão. Ponto. Acabou a discussão. Acabou segundo quem? Segundo eu sou o teu marido e estou a dizer-te o que vais fazer. Fiquei a olhar para ele sem poder acreditar no que acabava de ouvir. Estás a ordenar-me? Estou a dizer-te qual é a decisão correta para esta família. E se eu não estiver de acordo? Júlio olhou-me com uma frieza que me cortou a respiração. Depois olhou para a sua mãe, como se estivesse a pedir permissão para algo. Dona Lúcia assentiu ligeiramente. Então vais ter de aprender quem manda nesta casa, disse Júlio com uma voz que não reconheci. Nesse momento soube que algo terrível estava prestes a acontecer. Júlio, disse com voz trêmula, por favor, acalma-te. Podemos resolver isto. Já se resolveu! Interrompeu-me. Dá-me a tua mala. O quê? Dá-me a tua mala, agora mesmo. Para quê? Para tirar o teu cartão. O meu coração começou a bater tão forte que o podia ouvir nos meus ouvidos. Não, Júlio, não te vou dar a minha mala. Foi então quando vi algo nos seus olhos que me aterrorizou. Era como se tivesse tirado uma máscara que tinha estado a usar durante 4 anos. Sofia, disse-me com uma voz perigosamente baixa. Dá-me a tua mala ou vou tirá-la de ti. Estás a ameaçar-me? Estou a avisar-te. Dona Lúcia sorriu do seu lugar no sofá, como se estivesse a desfrutar do espetáculo. Dá-lhe a mala, minha querida, disse-me. É o mais fácil para todos. Não! Disse abraçando a minha mala contra o peito. Não lhes vou dar o meu cartão. O que aconteceu depois mudou a minha vida para sempre. Júlio atirou-se para mim, tentando arrancar-me a mala. Eu resisti, e no forcejo perdi o equilíbrio. E então senti algo que nunca pensei que sentiria na minha própria casa. A mão do meu marido a atravessar a minha bochecha com tanta força que me atirou ao chão. O golpe foi tão forte, tão inesperado, que por um momento não consegui processar o que tinha acontecido. Estava no chão da minha própria sala, com a cara a arder de dor, a olhar para cima para um homem que já não reconhecia, e do sofá ouvi a voz de Dona Lúcia, fria e satisfeita. Às vezes é preciso ensinar quem manda. Chamada à ação. Que cena chocante! O que fará Sofia depois deste ato de violência? Como reagiriam vocês nesta situação? Deixem os vossos comentários. A resistência de Sofia e a revelação. Chocante. Fiquei no chão durante o que pareceu uma eternidade, com a mão na bochecha e os olhos cheios de lágrimas. O ardor do golpe era nada comparado com a dor na minha alma. O homem que me tinha prometido amor e respeito até que a morte nos separasse, acabara de me bater. Levanta-te, disse-me Júlio com uma voz fria que não reconhecia. E dá-me a mala. Não me mexi. Não conseguia mexer-me. Estava em estado de choque. Disse-te para te levantares, repetiu desta vez com mais agressividade. Dona Lúcia levantou-se do sofá e aproximou-se de mim. Minha querida, disse-me com uma voz falsa de preocupação. Não te faças de vítima. Tu própria procuraste isto por teimosa. Essas palavras atingiram-me como uma segunda bofetada. Eu tinha procurado isto por defender o meu dinheiro? Levanta-te, Sofia, insistiu Júlio. Não vou repetir outra vez. Lentamente levantei-me.
Tinha a cara inchada e provavelmente vermelha, mas mantive a minha mala abraçada contra o peito. Dá-me a mala, disse-me estendendo a mão. Não, sussurrei. O que disseste? Disse que não. Repeti, desta vez mais alto. Júlio trocou um olhar com a sua mãe. Dona Lúcia assentiu, como dando-lhe permissão para fazer o que tinha de fazer. Está bem, disse Júlio. Se queres fazê-lo por mal, vamos fazê-lo por mal. Aproximou-se de mim e tentou tirar-me a mala à força. Eu resisti, abraçando-a mais forte. Larga-a! Gritou-me. Não! Gritei de volta. No forcejo, a minha mala abriu-se e todo o conteúdo se derramou pelo chão. A minha carteira, as minhas chaves, o meu telemóvel, os meus cosméticos e o meu cartão bancário. Júlio atirou-se para o cartão, mas eu fui mais rápida. Peguei-o antes dele e escondi-o atrás das minhas costas. Dá-me esse cartão, Sofia. Não! Dá-me esse cartão! O seu grito foi tão forte que os vizinhos provavelmente o ouviram. Mas já não me importava. Algo tinha mudado em mim depois desse primeiro golpe. Uma parte de mim tinha acordado, uma parte que se recusava a render-se. Não te vou dar o meu cartão! Gritei de volta. É meu! O que aconteceu depois foi ainda pior do que o primeiro golpe. Júlio agarrou-me pelos ombros e empurrou-me contra a parede com tanta força que me cortou a respiração. Ouve-me muito bem, disse-me com a sua cara a centímetros da minha. Vais dar-me esse cartão agora mesmo ou as coisas vão ficar muito piores para ti. Piores como? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Queres descobrir? A sua ameaça era clara. Se não lhe desse o cartão, ia continuar a bater-me. Olhei para Dona Lúcia, esperando que talvez ela interviesse, que dissesse ao seu filho para parar, mas o que vi gelou-me o sangue. Estava a sorrir. A minha própria sogra estava a sorrir enquanto o seu filho me ameaçava bater-me. Dá-lhe, minha querida, disse-me com aquela voz falsa de preocupação. Já viste que o Júlio pode ficar muito zangado quando não cooperas. Cooperar? Perguntei sem poder acreditar no que estava a ouvir. Assim é que chamam a isto? Chamamos proteger a família, respondeu Júlio. Algo que tu claramente não entendes. Entendo perfeitamente. Vocês querem o meu dinheiro e estão dispostos a bater-me para o conseguir. Não queremos o teu dinheiro, rugiu Júlio. Queremos que ajudes a minha mãe. Com o meu dinheiro. És a minha esposa. O teu dinheiro é o nosso dinheiro. Isso não é o que combinamos quando nos casamos. Júlio largou-me bruscamente e afastou-se, passando as mãos pelo cabelo. Sabes que mais, Sofia? Disse. Acho que o problema aqui é que entendeste mal o teu papel neste casamento. O meu papel? Disse. Sim. O teu papel? Tu não és a minha sócia, és a minha esposa. E as esposas apoiam os seus maridos incondicionalmente. Não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Desde quando ele tinha começado a pensar assim? Júlio, isso não é. Cala-te, gritou-me. Já estou farto dos teus argumentos. Dá-me esse cartão agora mesmo. Não. Foi então que me deu o segundo golpe. Desta vez, foi um murro no estômago que me dobrou de dor. Caí ao chão outra vez, desta vez sem ar nos pulmões. Júlio! Consegui dizer entre ofegos. Para, por favor. Dá-me o cartão e paro. Respondeu parado sobre mim. Dona Lúcia aproximou-se e agachou-se ao meu lado. Minha querida, sussurrou-me ao ouvido. Isto pode acabar agora mesmo. Basta dar-nos o cartão e tudo volta ao normal. Normal? Perguntei, olhando-a nos olhos. Acha normal que o seu filho me esteja a bater? Acho normal
Que um homem faça o necessário para proteger a sua família, respondeu sem se mexer. Nesse momento entendi algo terrível. Isto não era só coisa de Júlio. Dona Lúcia estava por trás de tudo. Ela tinha estado a manipular o seu filho, enchendo-lhe a cabeça de ideias sobre o que devia fazer com a sua esposa. A senhora, disse-lhe, tentando levantar-me, a senhora está por trás de tudo isto. Eu só quero o melhor para o meu filho. A senhora está a ensiná-lo a ser um agressor. Estou a ensiná-lo a ser um homem que não se deixa mandar pela sua mulher. Júlio agachou-se e tentou tirar-me o cartão da mão outra vez. Eu apertei-o mais forte e meti-o no peito. Larga-o! Gritou-me. Jamais. Deu-me um terceiro golpe, desta vez nas costas. A dor foi tão intensa que gritei. Basta! Basta, por favor, dá-me o cartão. Não! Nesse momento algo mudou em mim. Apesar da dor, apesar do medo, apesar de o homem que amava me estar a bater, uma parte muito profunda de mim recusava-se a render-se. Sabes que mais, Júlio? Disse-lhe, levantando-me lentamente. Podes bater-me o quanto quiseres. Podes ameaçar-me, podes gritar-me, podes fazer o que te apetecer, mas não te vou dar o meu cartão. Estás louca? Perguntou, genuinamente surpreendido pela minha resistência. Não estou louca, estou acordada. Pela primeira vez em 4 anos estou completamente acordada. O que queres dizer com isso? Quero dizer que agora vejo quem tu és realmente. E quem é a sua mãe? Dona Lúcia levantou-se bruscamente. O que insinuas? Não insinuo nada, disse-lhe, pondo-me de pé apesar da dor. Digo-o claramente. Vocês não precisam do meu cartão para pagar dívidas. Vocês querem o meu dinheiro para outra coisa. Isso é mentira! Gritou Júlio. A sério? Então explica-me por que a tua mãe tinha despesas pendentes segundo a mensagem que te mandou ontem. Júlio ficou pálido. Leste o meu telemóvel? Vi a mensagem por acidente, mas ainda bem que a vi, porque agora sei que tudo isto é uma mentira. Não é mentira! Gritou Dona Lúcia. Sim, tenho dívidas. Estou certa de que sim, mas também estou certa de que não é só para pagar as que querem o meu cartão. Olhei para Júlio diretamente nos olhos. Sabes o que vou fazer? Disse-lhe. Vou sair desta casa agora mesmo, e amanhã vou ao banco e vou bloquear o meu cartão, e depois vou descobrir exatamente o que está a acontecer aqui. Não vais a parte nenhuma, rugiu Júlio, bloqueando-me o caminho para a porta. Vais reter-me contra a minha vontade, vou deter-te até que entres em razão. Quem entrou em razão fui eu quando me deste o primeiro golpe. Caminhei para a porta, mas Júlio agarrou-me pelo braço. Larga-me, disse-lhe, não até que resolvamos isto. Já está resolvido. Não te vou dar o meu cartão. Nunca. Então não sais desta casa. Nesse momento entendi que não era só o meu dinheiro o que estava em jogo. Era a minha liberdade. Era a minha vida. Larga-me, Júlio. Não! Larga-me, ou vou gritar até que os vizinhos venham. Grita o quanto quiseres, ninguém vai vir. Mas estava enganado, porque justo nesse momento alguém tocou a porta. Os 3 ficamos gelados. Dona Sofia? Ouviu-se a voz do Sr. Antunes, o nosso vizinho do lado. Está tudo bem? Ouvimos gritos. Júlio olhou para mim com pânico nos olhos. Dona Lúcia também parecia nervosa. Não digas nada, sussurrou-me Júlio ao ouvido. Se disseres alguma coisa vai ser pior para ti. Mas já não me importavam as suas ameaças. Já tinha entendido que este era o momento de tomar a decisão mais importante da minha vida. O Sr. Antunes voltou a tocar a porta, desta vez com mais força. Dona Sofia, precisa de ajuda? Júlio apertou o meu braço com mais força, as suas unhas a cravar-se na minha pele.
Se disseres uma única palavra, sussurrou-me ao ouvido, juro que vai ser muito mal para ti. Dona Lúcia aproximou-se de nós com passos silenciosos. Diz-lhe que está tudo bem, ordenou-me em voz baixa. Diz-lhe que só estávamos a ver televisão muito alto. Olhei para os dois, Júlio com seus olhos cheios de raiva e medo, Dona Lúcia com aquele sorriso falso que já conhecia tão bem. E nesse momento tomei a decisão que mudaria a minha vida para sempre. Ajudem-me! Gritei com todas as minhas forças. Por favor, estão a magoar-me! Sofia! Rugiu Júlio, mas já era demasiado tarde. Do outro lado da porta ouviu-se movimento imediato. Já vou! Gritou o Sr. Antunes. Estou a chamar a polícia! Júlio largou-me como se eu fosse fogo. Dona Lúcia correu para a cozinha tentando esconder-se. Sofia, o que fizeste? Gritou-me Júlio. Acabaste de estragar tudo. Não! Gritei de volta. Tu estragaste tudo quando me puseste as mãos em cima. Chamada à ação. A Sofia finalmente pediu ajuda. O que vai acontecer agora que a polícia está a chegar? Deixem os vossas opiniões e pensamentos. A intervenção e a verdade crua. Em menos de 2 minutos, não só estava o Sr. Antunes a tocar à porta, como se ouviam várias vozes lá fora. Abram a porta! Gritou uma voz que não reconheci. Somos do comitê de vizinhos! Júlio ficou parado no meio da sala, sem saber o que fazer. Dona Lúcia regressou da cozinha com cara de pânico. Júlio, tens de arranjar isto, sussurrou-lhe. Diz-lhes que está tudo bem. Não consigo, respondeu-lhe. Já ouviram quando ela pediu ajuda. Então convence-a a dizer que foi um mal-entendido. Júlio aproximou-se de mim, com as mãos estendidas, tentando acalmar-me. Sofia, amor, disse-me com uma voz completamente diferente, doce e preocupada. Foi um mal-entendido. Exaltamo-nos, mas já está tudo bem. Um mal-entendido? Perguntei, tocando na minha cara inchada. Assim é que chamas a isto? Sofia, por favor, se abrires essa porta e disseres alguma coisa, vai se fazer um escândalo terrível. Pensa no meu trabalho, na minha reputação. A tua reputação? Não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Preocupas-te com a tua reputação depois do que acabas de fazer? As vozes lá fora multiplicavam-se. Aparentemente o Sr. Antunes tinha acordado metade da vizinhança. Dona Sofia! Gritou uma voz de mulher. Sou a Dona Emília. Se não abrir em 30 segundos, vamos arrombar a porta. Dona Lúcia aproximou-se de mim com cara desesperada. Sofia, minha filha, por favor, pensa bem. Se abrires essa porta, não há volta atrás. Vai ser a palavra deles contra a nossa. Nossa? Perguntei. Desde quando somos nós? És parte desta família. Esta família acaba de me bater. Foi um momento de desespero, interveio Júlio. A minha mãe realmente precisa de ajuda, e quando tu te recusaste, estás a justificar ter me batido? Não. Estou a dizer que as coisas saíram do controlo, mas podemos arranjá-las. Como? Diz aos vizinhos que está tudo bem, que só foi uma discussão forte, e depois falamos tranquilamente sobre o cartão. Depois falamos sobre o cartão? Não conseguia acreditar no seu cinismo. Júlio, tu bateste-me. Não vamos falar de nada. Dona Sofia! Gritou outra voz. A polícia já vem a caminho. Abram a porta ou vamos abri-la nós. Caminhei para a porta, mas Júlio bloqueou o meu caminho. Sofia! Não, sai. Não podes abrir essa porta. Proíbes-me? Peço-te. E se eu me recusar? Júlio olhou-me durante um longo momento. Podia ver que estava a calcular as suas opções, tentando decidir se podia arriscar deter-me fisicamente outra vez. Se abrires essa porta, disse-me finalmente, o nosso casamento acabou. O nosso casamento acabou quando me puseste as mãos em cima.
Sofia. Não, Júlio. Não há volta atrás. Não depois disto. Dona Lúcia aproximou-se a correr. Sofia, espera, suplicou-me. Podemos resolver isto. Eu já não preciso do cartão. Vou me safar sozinha. A sério? Perguntei-lhe. Já não precisa? Não, foi uma má ideia. Já me apercebi. Apercebeu-se depois que o seu filho me bateu? Foi um erro. Os erros podem ser perdoados. Alguns erros sim, mas a violência não é um erro. É uma decisão. Caminhei para a porta outra vez. Desta vez, Júlio não me deteve. Acho que finalmente entendeu que se me tocasse mais uma vez à frente dos vizinhos, a sua situação ia piorar muito. Abri a porta. Lá fora, havia pelo menos 10 pessoas. O senhor Antunes, a dona Emília, o senhor Mário do fim da rua, a dona Rosa com o seu marido e vários vizinhos mais que reconheci, mas cujos nomes não recordava. Quando me viram a cara, fez-se um silêncio total. Meu Deus! Murmurou a dona Emília. O que te aconteceu na cara? O meu marido bateu-me, disse, e ao dizê-lo em voz alta, sentiu-se real pela primeira vez. Um murmúrio de indignação espalhou-se entre os vizinhos. Onde está ele? Perguntou o senhor Mário, um homem mais velho, mais forte, que sempre tinha sido muito protetor com as mulheres da vizinhança. Lá dentro, com a mãe. A mãe dele estava aqui quando isso aconteceu? Perguntou a dona Emília. A mãe dele foi quem lhe disse para o fazer. Outro murmúrio, desta vez de horror. O senhor Antunes aproximou-se de mim. Sofia, estás ferida? Precisas que te levemos ao hospital? Estou bem, só dorida. Tens um lugar onde ficar esta noite? Não tinha pensado nisso. No meu desespero para escapar, não tinha pensado onde ia dormir. Eu não! Podes ficar em minha casa? Disse a dona Emília imediatamente. Tenho um quarto extra. Obrigada, disse-lhe sentindo que as lágrimas começavam a sair. Nesse momento ouvimos sirenes à distância. A polícia estava a aproximar-se. Júlio apareceu à porta com cara de desespero. Sofia, por favor, suplicou-me à frente de todos os vizinhos. Não faças isto, podemos resolver. O senhor Mário interveio entre Júlio e eu. Jovem, entre e espere que chegue a polícia. Senhor, você não entende. É um problema familiar. Entendo perfeitamente, respondeu o senhor Mário com firmeza. E por isso mesmo estou a dizer-lhe que entre na sua casa e nos deixe lidar com isto. Dona Lúcia também apareceu à porta. Senhores, por favor, disse-lhes com aquela voz falsa que eu já conhecia tão bem. Houve um mal-entendido. Senhora, interrompeu-a a dona Emília, o único mal-entendido aqui é acreditar que podemos ignorar a violência doméstica. Não é violência doméstica, protestou dona Lúcia. É uma discussão de casamento. As discussões de casamento não deixam marcas na cara, respondeu o senhor Mário. As sirenes ouviam-se cada vez mais perto. Júlio olhou para mim com uma mistura de súplica e ressentimento. Sofia, última oportunidade. Entra comigo, conversamos e resolvemos isto em privado. Não, Júlio, acabou. Tens a certeza? Porque uma vez que a polícia chegue, não há volta atrás. Já não há volta atrás. A volta atrás perdeu-se quando me puseste as mãos em cima. Nesse momento, 2 patrulhas da polícia estacionaram em frente à minha casa, desceram 4 agentes, e um deles, um sargento, aproximou-se de nós. Boa noite. Recebemos uma chamada de violência doméstica. Quem é a vítima? Eu, disse, levantando a mão. O sargento olhou para a minha cara e imediatamente a sua expressão endureceu. Quem a magoou, senhora? O meu marido, Júlio Mendes. Está dentro da casa.
Está armado? Não. Há mais alguém lá dentro? A mãe dele, a dona Lúcia. O sargento fez um sinal aos seus colegas e 2 deles entraram na casa enquanto ele ficou comigo. Senhora, precisa de atenção médica? Não creio. Só me dói a cara e o estômago. Ainda assim, vamos chamar uma ambulância para a reverem. Pode contar-me o que aconteceu? E ali, parada na rua onde tinha vivido por 4 anos, rodeada de vizinhos que me tinham visto crescer como esposa, contei aos polícias como o homem que tinha prometido amar-me e proteger-me me tinha batido porque não quis dar o meu cartão bancário à sua mãe. Enquanto falava, pude ver pela janela que os outros policiais estavam a prender Júlio. E pela primeira vez em horas senti-me segura. Chamada à ação. O ato de coragem da Sofia vai mudar tudo. Mas será que a justiça será feita? O que acham que a advogada vai descobrir? Não percam o próximo capítulo. A teia criminosa e o recomeço doloroso. 3 dias depois, estava sentada no escritório da doutora Paula Fernandes, uma advogada especializada em violência doméstica que me tinha recomendado a dona Emília. Tinha dormido em sua casa essas 3 noites e, pela primeira vez em anos, tinha dormido sem medo. Sofia, disse-me a advogada, quero que vejas isto. Pôs sobre o seu escritório vários papéis que tinha conseguido através dos seus contactos. O que é? É informação sobre as contas bancárias da tua sogra e do teu marido, informação que conseguimos depois de apresentar a queixa por violência doméstica. Peguei nos papéis com mãos trêmulas. O que vi gelou-me o sangue. Não entendo, disse. Aqui diz que Dona Lúcia tem 120 mil euros na sua conta poupança. Exato. E aqui? Apontou-me outro papel. Diz que o teu marido tem 80 mil euros na sua, mas ele disse-me que a mãe tinha dívidas enormes, que ia perder a casa. Sim, tem dívidas, explicou a advogada. Mas não porque não tenha dinheiro para as pagar, mas porque tem estado a usar esse dinheiro para outras coisas. Que tipo de coisas? A advogada mostrou-me outro documento. A tua sogra comprou um carro novo há 2 semanas, um Fiat 500 do ano. Pagou-o a pronto. O meu sangue gelou. Enquanto me estavam a pressionar para que lhes desse o meu cartão para pagar dívidas urgentes, Dona Lúcia tinha comprado um carro novo. Mas isso não é tudo, continuou a advogada. Olha isto. Mostrou-me extratos bancários que não entendia bem. O teu marido tem estado a fazer depósitos muito estranhos na sua conta. Depósitos de quantias exatas, sempre às sextas-feiras, durante os últimos 6 meses. De onde vêm esses depósitos? Estamos a investigar, mas suspeitamos que pode estar envolvido em algo ilegal, possivelmente lavagem de dinheiro através da empresa onde trabalha. Senti como se o mundo me caísse em cima. O meu marido era um criminoso. Doutora, eu não sabia nada disto. Eu sei, Sofia. Por isso é tão importante que tenhas denunciado. E por isso é tão importante o que vou dizer-te agora. Inclinou-se para a frente com expressão séria. Acreditamos que eles queriam o teu cartão não só para usar o teu dinheiro, mas para te usar a ti, para fazer com que fizesses parte das suas atividades ilegais sem que te apercebesses. Como? Se tivessem usado o teu cartão para movimentar dinheiro sujo, tecnicamente tu terias sido a responsável perante a lei. Se os tivessem descoberto, tu terias ido para a prisão, não eles. Fiquei sem palavras. A magnitude do que tinha estado prestes a acontecer atingiu-me como uma parede. Quero dizer que a tua recusa em dar-lhes o cartão não só te salvou de ser vítima de abuso doméstico, salvou-te de passar 20 anos na prisão por narcotráfico. Essa noite não consegui dormir.
Tudo o que tinha acreditado sobre o meu casamento era uma mentira. Júlio não me tinha escolhido por amor. Tinha me escolhido porque era o perfil perfeito para a sua fraude. Uma mulher trabalhadora, honesta, sem antecedentes, com acesso a um banco respeitável. 2 dias depois, a advogada ligou-me outra vez. Sofia, podes regressar a Lisboa? Preciso que vejas algo. É seguro? Sim. Tanto Júlio como Dona Lúcia estão em prisão preventiva. E tenho algo que te vai interessar muito. Regressei a Lisboa nessa mesma tarde. No escritório da advogada, esperava-me uma surpresa. Um investigador privado chamado Sr. Ricardo Alves. Dona Sofia, disse-me. Depois que apresentou a sua queixa, decidimos investigar mais a fundo o passado do seu marido. O que encontraram? Encontramos que não é a primeira. O que quer dizer? O investigador pôs sobre a mesa várias fotografias e documentos. Júlio Mendes já esteve casado antes. 2 vezes. Senti que me cortava a respiração. Como? O seu primeiro casamento foi no Porto, há 7 anos, com uma mulher chamada Mariana Fernandes, contabilista como a senhora. O que aconteceu com ela? Terminou na prisão por lavagem de dinheiro. Esteve 3 anos presa por crimes que, segundo o seu testemunho, não sabia que estava a cometer. Júlio desapareceu justo antes de aprenderem. E a segunda? O seu segundo casamento foi em Coimbra, há 5 anos, com Clara Santos, também contabilista. Também terminou na prisão? Pior, terminou morta. Apareceu no Rio há 3 anos. Oficialmente foi catalogado como suicídio, mas há muitas inconsistências no caso. A doutora Paula inclinou-se para a frente. Sofia, Júlio é um predador profissional. Casa-se com mulheres que têm o perfil de que precisa para as suas fraudes, usa-as, e quando já não precisa delas, ou quando se tornam um risco, livra-se delas. E Dona Lúcia? Dona Lúcia não é a sua mãe biológica, é a sua cúmplice, a sua sócia. Há anos que trabalham juntos nesta fraude. Não conseguia processar toda essa informação. Tudo o que tinha acreditado sobre a minha vida era uma mentira. Quer dizer que nunca me amou? Sofia, disse-me o investigador com gentileza. Tudo indica que a senhora era apenas mais um objetivo para ele. Uma mulher honesta, trabalhadora, com acesso a serviços bancários, sem família que fizesse muitas perguntas. Como sabem que não era a mãe dele? Porque encontramos a certidão de nascimento real de Júlio. A sua mãe morreu quando ele tinha 12 anos. Lúcia é uma mulher com quem começou a trabalhar em atividades criminosas desde que era adolescente. Essa noite, sozinha no meu quarto de hotel, chorei como nunca tinha chorado. Não só pelo casamento perdido, mas por me aperceber de que nunca tinha existido. Tudo tinha sido uma encenação. Cada amo-te, cada beijo, cada momento íntimo, tudo tinha sido parte de uma fraude elaborada. Mas no dia seguinte, quando acordei, senti algo que não esperava. Alívio, porque finalmente entendi que nada do que tinha acontecido era culpa minha. Não tinha falhado como esposa, não tinha sido demasiado egoísta ou demasiado desconfiada. Tinha sido a vítima de uma operação criminosa perfeitamente planeada e tinha conseguido escapar. Chamada à ação. A Sofia descobriu a verdade terrível. O que acham que vai acontecer a seguir? Ela vai conseguir justiça? Deixem os vossos comentários e previsões. A justiça e o renascimento da Paloma. 3 dias depois, estava outra vez no escritório da doutora Paula, mas desta vez para assinar documentos muito diferentes. Sofia, disse-me, tenho boas notícias. Quais? Primeiro, Júlio declarou-se culpado de todas as acusações em troca de uma sentença reduzida. Vai estar na prisão no mínimo 15 anos
E Dona Lúcia também se declarou culpada. 12 anos. E a segunda boa notícia? Quem disse que havia terceira? Sorriu a advogada. A sua cara diz que há uma terceira. Tens razão. A terceira é que Mariana Fernandes, a primeira esposa de Júlio, quer conhecer-te. Para quê? Para te agradecer. A tua denúncia foi o que permitiu reabrir o caso dela. Depois de 3 anos na prisão por crimes que não cometeu, finalmente vai ser completamente ilibada. Essa tarde conheci Mariana num café do centro de Lisboa. Era uma mulher de uns 35 anos, magra, com olhos tristes, mas determinados. Sofia, disse-me quando nos sentamos, não tens ideia do que significas para mim. Por quê? Porque durante 3 anos todo o mundo me disse que era uma criminosa. A minha família virou-me as costas. Perdi o meu trabalho, a minha casa, a minha reputação e tudo por confiar num homem que se revelou um monstro. Lamento muito. Não tens de lamentar. Tu fizeste o que eu não pude fazer. Tu defendeste-te quando ele te agrediu. Eu fiquei calada e vê onde acabei. Como soubeste que algo estava errado? No início não o soube. Como tu, acreditei que era amor. Mas quando começou a pedir-me para assinar papéis que não entendia, para movimentar dinheiro sem me explicar por quê, aí devia ter parado. Chiu, mas não o fizeste? Não, porque ele sempre tinha uma explicação que soava lógica e porque eu acreditava que os casamentos se tratavam de confiar cegamente no teu parceiro. O que vais fazer agora? Vou reconstruir a minha vida, como tu. Quando nos despedimos, Mariana abraçou-me forte. Sofia, promete-me uma coisa. O quê? Promete-me que nunca vais permitir que um homem te faça sentir culpada por defender o que é teu. Prometo. E promete-me que quando conheceres alguém novo, vais confiar nos teus instintos se algo não parecer bem. Também prometo. Essa noite, no meu quarto de hotel, olhei pela janela para as luzes de Lisboa e entendi algo muito importante. Tinha perdido um casamento, mas tinha ganho algo muito mais valioso. Tinha ganho a minha vida de volta. Chamada à ação. A Sofia está a encontrar a sua liberdade e propósito. O que acham que ela vai fazer para ajudar outras mulheres? E como será o seu futuro amoroso? Não percam os próximos desenvolvimentos. A mensagem de poder e o legado de Sofia. 1 ano depois, estava parada frente ao espelho do meu novo apartamento em Cascais, a preparar-me para algo que nunca pensei que faria: dar uma conferência sobre violência doméstica e fraudes conjugais. O apartamento era pequeno, mas bonito, com vista para o mar, que tinha podido comprar com parte do dinheiro da compensação legal. Mas o mais importante não era o lugar onde vivia, mas a mulher em que me tinha tornado. Já não era a pomba tímida que pedia desculpa por existir. Já não era a mulher que acreditava que o seu valor dependia de quão bem agradava a um homem. Era uma mulher que tinha aprendido a valorizar-se a si mesma. O meu telemóvel tocou. Era a doutora Paula. Pronta para hoje? Perguntou-me. Nervosa, mas pronta. Sofia, quero que saibas que o que vais fazer hoje vai mudar a vida de muitas mulheres. Espero que sim. Não esperes. Eu sei, porque a tua história já mudou muitas vidas. No último ano, depois que o meu caso se tornou público, tinha recebido centenas de mensagens de mulheres que tinham reconhecido padrões semelhantes nas suas próprias relações. Mulheres cujos maridos as pressionavam para dar acesso às suas contas bancárias. Mulheres que tinham começado a suspeitar que algo não estava bem. Tinha ajudado 5 mulheres a escapar de situações perigosas. Uma delas, Andreia, tinha descoberto que o seu marido estava a usar o seu negócio para lavar dinheiro. Outra, Filipa, tinha se apercebido de que o seu namorado a tinha escolhido especificamente porque tinha uma conta bancária limpa e um trabalho estável.
A conferência era no auditório da Universidade de Lisboa. Quando cheguei, surpreendeu-me ver que estava completamente cheio. Havia pelo menos 200 pessoas, mulheres jovens, mulheres mais velhas, algumas acompanhadas pelas suas filhas, outras sozinhas. Mariana Fernandes estava na primeira fila. Tinha me acompanhado a várias conferências anteriores. Tinha se tornado não só uma amiga, mas a minha sócia nesta missão de ajudar outras mulheres. Boa tarde, comecei olhando para o público. O meu nome é Sofia Antunes e há 1 ano e meio estava casada com um homem que acreditava que me amava. O auditório ficou em silêncio total. Hoje vou contar-vos como descobri que todo o meu casamento tinha sido uma mentira, como um homem e a sua cúmplice estiveram prestes a transformar-me numa criminosa sem que eu me apercebesse, e como uma simples recusa em entregar o meu cartão bancário me salvou a vida. Durante a hora seguinte, contei toda a minha história, desde o dia em que Júlio chegou a pedir o cartão até ao momento em que descobri que era um criminoso profissional que se especializava em enganar mulheres como eu. Quando terminei, uma mulher na plateia levantou a mão. Como soube que algo estava errado? Quais foram os sinais? O primeiro sinal foi quando a minha recusa se tornou uma ordem, quando o meu marido deixou de me pedir algo e começou a exigi-lo. Outra mulher levantou a mão. Mas como se pode diferenciar entre um marido que está genuinamente desesperado e um marido que está a manipular? Um marido genuinamente desesperado aceita a tua ajuda nos termos em que tu a podes dar. Um manipulador só aceita a ajuda nos seus próprios termos, sem importar como te sentes. Uma mulher jovem na terceira fila levantou a mão timidamente. Dona Sofia, o meu namorado pede-me constantemente para lhe emprestar dinheiro, mas nunca me explica para que precisa. Isso é um sinal de alarme? Sim, é um sinal de alarme. Um casal que te respeita explica-te por que precisa de ajuda e dá-te a opção de dizer não sem consequências. Depois da conferência, uma mulher de uns 40 anos aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos. Dona Sofia, preciso de falar consigo em privado. Sentamo-nos num café perto da universidade. O meu nome é Carmo, disse-me. Estou casada há 2 anos e o meu marido começou a pedir-me para assinar papéis que não entendo. Diz que é para um negócio, mas quando lhe faço perguntas fica muito zangado. Que tipo de papéis? Documentos do banco, autorizações para movimentar dinheiro e, na semana passada, pediu-me para abrir uma conta nova num banco diferente. Arrepiei-me. Era exatamente o mesmo padrão. Carmo, notaste se ele tem dinheiro que não consegue explicar? Sim, há 1 mês comprou uma carrinha nova, mas o seu salário não chega para isso. E quando perguntas? Diz que é dinheiro que tinha poupado, mas eu conheço as nossas finanças e sei que isso não é verdade. Dei-lhe o telefone da doutora Paula e do investigador Sr. Ricardo. Carmo, liga para estas pessoas amanhã mesmo. Não assines mais nada e se o teu marido te pressionar ou ficar agressivo, sai de tua casa imediatamente. Acha que é o mesmo que lhe aconteceu a si? Não sei. Mas prefiro que investigues se não é nada, a que não investigues e te aconteça algo terrível. 6 meses depois, Carmo ligou-me para me contar que o seu marido tinha sido preso por fraude bancária. Como eu, tinha estado prestes a tornar-se cúmplice involuntária de atividades criminosas, mas a história que mais me impactou chegou 2 meses depois. Recebi uma mensagem de uma jovem de 23 anos chamada Patrícia. Dona Sofia, vi a sua conferência no YouTube. O meu namorado há meses que me pedia acesso à minha conta bancária porque casais que se amam não escondem nada. Depois de ouvir a sua história, eu disse-lhe que não. Ficou furioso e gritou-me que se eu não confiasse nele, a nossa relação não tinha futuro. Eu disse-lhe que então não tinha futuro. Obrigada por me ensinar que está tudo bem em dizer não. Essa mensagem fez-me chorar.
porque entendi que a minha história não só tinha salvado mulheres que já estavam em perigo, também tinha salvado mulheres que estavam prestes a entrar em perigo. Hoje, 3 anos depois, tenho uma nova vida que nunca teria imaginado. Trabalho como consultora financeira, ajudando mulheres a gerir as suas próprias finanças de forma independente. Escrevi um livro sobre a minha experiência que se tornou um best-seller. E sou a fundadora de uma organização sem fins lucrativos que ajuda vítimas de violência doméstica e fraudes conjugais. Mas o mais importante é que aprendi a amar-me a mim mesma. Aprendi que o meu valor não depende de ter um homem ao meu lado, que está bem estar sozinha se isso significa estar segura, que confiar nos meus instintos não é paranoia, é sobrevivência. Voltei a apaixonar-me? Sim. Conheci um homem maravilhoso chamado Tiago, que é viúvo e tem 2 filhas. Mas desta vez a relação é completamente diferente. Tiago respeita a minha independência financeira. Nunca me pediu acesso às minhas contas bancárias. E quando lhe contei a minha história, a sua primeira reação foi abraçar-me e dizer-me que admirava a minha força. Estamos juntos há 2 anos e ainda não falamos de casamento. E está tudo bem, porque agora sei que o amor real não tem pressa. O amor real não exige, não manipula, não ameaça. O amor real diz: conta-me o que precisas para te sentires segura, e eu respeitarei esses limites. Ontem recebi uma carta da prisão. Era de Júlio. Sofia, sei que nunca me vais perdoar, mas quero que saibas que o que senti por ti foi real. No início era só mais um trabalho, mas com o tempo cheguei a amar-te de verdade. Por isso me doeu tanto quando te recusaste a ajudar-me. Sei que isso não justifica o que fiz, mas queria que o soubesses. Li a carta uma vez e atirei-a para o lixo, porque entendi algo muito importante. Não importa se em algum momento sentiu algo real por mim. O que importa é que quando teve de escolher entre amar-me e usar-me, escolheu usar-me. E essa escolha revelou quem era realmente. Hoje, enquanto escrevo estas linhas na varanda do meu apartamento, vendo o pôr do sol sobre o Oceano Atlântico, entendo que a mulher que se recusou a entregar o seu cartão bancário naquele dia não só salvou o seu dinheiro, salvou a sua alma. Porque às vezes a palavra mais poderosa que uma mulher pode dizer é a mais simples de todas. Não. Não à manipulação. Não ao abuso. Não a ser transformada em cúmplice de crimes que não cometeu. Não a sacrificar a sua segurança para agradar a mais ninguém. E quando dizes não e o teu parceiro reage com violência, então sabes que não era o teu parceiro, era o teu inimigo. A organização Mulheres que Dizem, não que fundei, já ajudou mais de 500 mulheres a escapar de relações perigosas. Mariana Fernandes tornou-se minha sócia e juntas demos conferências em mais de 20 cidades. Júlio cumpriu 3 anos da sua sentença quando morreu na prisão durante uma briga entre reclusos. Dona Lúcia continua presa e, segundo me contou a doutora Paula, tentou contactar-me várias vezes. Todas as suas cartas vão diretamente para o lixo sem abrir. A minha história tornou-se um filme para televisão que se chama O Cartão Bancário. Estreia no próximo mês e espero que chegue a mulheres que precisem de ouvir esta mensagem. Porque há mulheres por aí que neste momento estão a ser pressionadas para entregar algo que não querem entregar: dinheiro, informação, acesso, controlo. A essas mulheres digo: confiem nos seus instintos. Se algo parecer errado, provavelmente está errado. Se alguém que diz amar-te te ameaça ou te magoa por dizer não, então não te ama, está a usar-te. E vocês, como eu, merecem algo muito melhor do que isso. Merecem amor real, merecem respeito real, merecem segurança real. E tudo isso começa com uma palavra simples, mas poderosa: não.
A história de Sofia Antunes tornou-se símbolo de resistência para milhares de mulheres. A sua recusa em entregar um simples cartão bancário não só a salvou da violência e da prisão, como desmascarou uma rede criminosa e ajudou inúmeras mulheres a reconhecer sinais de perigo nas suas próprias relações. Porque às vezes a diferença entre ser vítima e ser sobrevivente está numa única palavra: não. Esta história é dedicada a todas as mulheres que tiveram a coragem de dizer não, mesmo quando isso significava perder tudo, e especialmente aquelas que ainda não encontraram a força para o fazê-lo. O seu momento chegará, e quando chegar, estarão prontas. Chamada à ação final. Obrigado por me acompanharem até ao final desta história. O vosso tempo e apoio significam muito para este canal. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, inscreverem-se e ativar as notificações. Contem-me nos comentários o que acharam e que outras histórias gostariam de ouvir. Vemo-nos no próximo vídeo.